Oi, Ana. Pode apresentar. Oi, tá. Eu achei aqui, depois eu mando, doutor, pro senhor. Eu tirei foto. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Laura, eu sou R3 da Hepato. Me coube apresentar o caso de hoje e agradeço a presença do Dr. Rodrigo, acho que vai ser bem interessante sobre esse casinho aqui, é muito, muito bom. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui. Acho que é. Dá para ver? Ok, tá. Tá certinho, né? Sim. Beleza. Então tá, então vamos começar. Bom, nosso paciente é um homem de 28 anos, construtor civil, natural do Piauí. Primeira consulta dele com a gente foi em outubro de 2022, mas a história dele começou há um ano, com uma queixa de dor abdominal, tipo cólica de forte intensidade, com maior intensidade em andar superior de abdômen, associada a icterícia, colúria, acolia e alteração do hábito intestinal, que foi manifestada através de diarreia, numa frequência superior a 10 evacuações ao dia. O paciente negava produtos patológicos nesses episódios diarreicos. Relatava ainda febre não aferida e vômitos sempre relacionados à alimentação. De antecedentes, ele é um paciente sem comorbidades, tinha um histórico de etilismo social, ingeria cerca de 2 vezes na semana cerveja, durante 8 anos, mas estava abstêmio no momento da consulta. Negou tabagismo, uso de drogas, necessidades transfusionais, nunca havia passado por cirurgias, e tinha um histórico epidemiológico de mergulho em lagoas e açudes quando ele morava no Nordeste. Não tem um histórico familiar relevante também para o caso. Bom, esse paciente tinha outras queixas de longa data que ele referiu na primeira consulta, então a gente acabou fazendo um interrogatório sintomatológico com ele, e a gente concluiu esses seguintes tópicos. No geral, ele era um paciente que não tinha uma história de perda de peso, não tinha um histórico de sudorese noturna. Cabeça e pescoço, ele tinha uma queixa de cefaleia de longa data, bitemporal, por vezes holocraniana, latejante, associada à fotofobia, com uma frequência de mais ou menos 3 vezes durante a semana, e tinha também uma queixa de epistaxe eventualmente. Ele não conseguiu colocar para a gente uma linha temporal de quando começou, mas que essa é uma queixa já de longa data. Pele e membros, um paciente que referia prurido generalizado, principalmente quando em contato com a água, referia também fenômeno de Raynaud eventualmente, e uma eritromelalgia. Neuro, um paciente que referia ainda formigamento após exposição ao sol e parestesia de membros. Bom, diante dessa história, né, só com a coleta da anamnese, desse interrogatório sintomatológico, o que vocês conseguem pensar sobre o caso? Consegue concluir, colocar tudo dentro de uma doença só? São coisas diferentes? Ô, Ana, Oi. aí o que é eritromelalgia? É uma vasodilatação paroxística que acontece nos membros. A pessoa fica com eritema, rubor, calor em membros, só que é paroxístico. Tá. Então, como você está tirando uma história, ele provavelmente não referiu isso, né? Uhum. Ele referiu uma sintomatologia que é essa que você está descrevendo e você caracterizou como tal. Muito bem. Então, vamos perguntar para Renata. Renatinha, você está aí? Há que tempo que eu não te vejo? Estou aqui, sim. Então, conte aí, Renata, com essa história e esse exame físico, no que você pensou? Você conhece o caso? Não, não conheço o caso. Tá, beleza. Assim que é bom. Acho que no momento inicial, assim, quando a Ana falou do quadro da dor abdominal e tudo mais, ou relacionado com prurido, eu penso em algum quadro obstrutivo dessa parte colestática. Associado a isso, ele tinha uma alteração do hábito intestinal, então
Confesso que a gente já fica com aquela associação de retocolite e CEP na cabeça, assim, por mais que ainda seja muito precoce para a gente fechar alguma coisa, mas já vem essa hipótese. E, além disso, essa cefaleia é uma cefaleia importante, ainda não consegui alocar ela em algum local, de algum diagnóstico com todo junto, mas é uma cefaleia que acontece com características de migrânia, que acontece 3 vezes na semana. Essa eritromelalgia também é algo que chama atenção, sim, acho que não estaria aí à toa, mas eu acho que eu iniciaria a investigação por uma imagem, né, um ultrassom a princípio, para a gente avaliar se tem alguma coisa obstrutiva, exames gerais, assim, hemograma, avaliação de transaminases, enzimas colestáticas e função também hepática, mas acho que a princípio, acho que eu começaria por aí. Acho que ainda tem muita coisa para a gente discorrer, mas acho que dá para a gente começar a partir daí. Muito bem. Então, você fez uma primeira hipótese de uma possível icterícia obstrutiva, né? Por cálculo que você achou, né? Acho que a gente tem que pensar com o cálculo sendo mais comum, assim. Então, a gente... Uhum. E ele tinha dor abdominal, umas crises com icterícia, colúria. Exato, então... tinha relação com a alimentação também, se eu não me engano. Então, você fez essa primeira hipótese. Depois, por conta dele ter um prurido mais constante, uma diarreia, você colocou como uma segunda hipótese dele ter uma CEP com uma doença inflamatória intestinal, eventualmente. Né? Já uma hipótese mais remota, mas você achou isso. E uma enxaqueca, né? Crises de enxaqueca que você não conseguiu juntar aí com o restante da sintomatologia. Ana Laura, você falou em Raynaud, como é que era essa história? Explica um pouco melhor. Ele referia o quê? Doutora, só cianose nas extremidades também, eventualmente. Não tinha um relato se tinha com relação à mudança de temperatura, nada disso. Só relato de cianose de extremidades. Também eventual, nada frequente. E, às vezes, essa vermelhidão episódica. Exatamente. Ele também, pelo que eu vi no prontuário, ele não conseguiu relacionar com nenhum gatilho, assim, nenhum fator desencadeante. Essas duas coisas, Renata, te fazem pensar em algum outro diagnóstico diferencial? Isso te sugeriu o quê? O fato de possível Raynaud e essa alteração aí de vasodilatação episódica. O Raynaud faz a gente pensar em algumas coisas autoimunes, né? E talvez essa eritromelalgia talvez pode até se confundir com o Raynaud, talvez na descrição, talvez ele não conseguiu descrever muito bem a alteração, não sei. E a eritromelalgia, geralmente, a gente vai ver nos casos dos pacientes que talvez tenham polissemia, alguma coisa assim. Acho que eu lembraria desses 2 diagnósticos nesse momento. Muito bem. Alguém quer complementar alguma outra coisa que a Renata não tenha? Eu queria te perguntar, por que ele tem prurido só quando ele entra em contato com a água? Doutor, eu fiquei com essa dúvida também, mas é o que tinha lá na HDA. E foi bem específico, um prurido generalizado quando em contato com a água. Eu não sei se piorava, às vezes, esse prurido quando ele tomava banho com água quente, não sei, mas era assim que estava na HDA. Aí eu mantive. Talvez água quente, né? Eu imagino que seja, pode ser pior, não sei se o prurido não era tão intenso assim. Água por água é esquisito, né? Uhum. Mas eu não tenho essa resposta para te dar, doutor. Desculpa. Joana, ele estava morando já em São Paulo, né? Já estava morando em São Paulo. Porque uma coisa que eu tinha pensado
foi com esquistossomose, né? Um quadro mais agudo também, causando essa diarreia, e esse quadro, esse prurido em contato com a água acabou até me confundindo um pouco, talvez. Pensei na dermatite própria cercariana, mas aí seria não necessariamente em contato com a água, né? Mas após a exposição. Foi uma das coisas que eu tinha considerado. Com relação a essa eritromelalgia, também pensei igual a Renata, né, que na polissemia é mais comum, daí eu pensei que ele pode ter alguma doença que aumente talvez um risco trombótico, e ele tenha feito uma trombose, talvez ele tenha uma trombose da porta, não sei. Fiquei com essa outra dúvida, não consegui encaixar algo que desse tanto Renault quanto eritromelalgia, e a cefaleia, eu acredito que possa ser algo separado, né? Tem bastante característica de migrânia, mas também talvez se ele tem polissemia, se ele tem esses fenômenos vasoclusivos, isso pode estar justificando também a cefaleia que ele tem. E acho que eu seguiria a investigação da mesma forma que a Renata falou mesmo, de diferente, eu só pensei nisso, algum evento tromboembólico ou na própria esquistossomose. Muito bem. Acho que como você colocou, né, a esquistossomose seria mais um quadro de exposição aguda, né, que daria esses sintomas todos. Ele parece que já está distanciado, e de vez em quando ele vai para lá e toma banho de açude, de lagoa, ou foi no passado? Você tem essa informação, Ana? Doutora, só o histórico do passado mesmo. A gente não sabe há quanto tempo ele está em São Paulo, mas pelo que está na HDA é do passado, esse banho de açude na lagoa. Muito bom. Então, vamos ver os exames que a Renata e a Dani pediram. Elas queriam primeiro uma imagem e depois os exames gerais. Tá. Eu tenho aqui, primeiro, o histórico dele da internação que ele fez no hospital externo, tá? A gente tem esse painel de exames aqui. Só um minuto. Essa internação foi quando, por causa de quê? Por conta da dor abdominal. Por causa da dor abdominal. Aí Isso, ele foi internado. ele foi internado e a gente não teve contato com resumo de alta, só esse relato de exame físico de hemopatosplenomegalia importante, e esse painel laboratorial, não veio nenhum exame de imagem para a gente. Tá. Alguém quer comentar alguma coisa sobre? Chama bastante atenção o HB de 18, né? O leuco de 22 mil e a plaqueta de 623 mil. Ele não é, assim, para pensar no HB mais aumentado isolado, a gente tem que afastar também que ele tem uma hipoxemia, então ver se ele tem uma gasometria, ver se ele é tabagista, mais alguma outra coisa assim, ou se realmente é isso mesmo, mas se ele tem esse exame, tem essa descrição da eritromelalgia, a gente pensa que deve ser isso mesmo, né? E com relação aos outros exames, deixa eu ver que eu tô olhando ainda. Tem elevação das transaminases, só não tem aí o valor de referência, mas imagino que seja de 20 a 30, né? E tem também alteração das enzimas colestáticas, né? Tanto gama-GT como fosfatase. Com aumento de bilirrubina, 3,46. Então tem mesmo uma síndrome colestática. E essa poliglobulia, né? HB de 18, leuco de 22 mil, a plaqueta mais aumentada. Acho que isso é o que mais chama atenção. Mas ainda não me levaria exatamente para algum caminho, não. Eu queria ver uma imagem para afastar que tenha alguma obstrução. E estou pensando também numa maior possibilidade de que tenha algum evento tromboembólico. Uma policitenia, na verdade, né? Os 3 setores estão bem aumentados, né? Não é só uma poliglobulia. Tem a informação do exame físico ali em cima, né? Isso, dessa hepatosplenomegalia importante, né?
Sim. Então, vocês continuam apostando em qual hipótese em primeiro lugar? Dani, Renata, o que vocês acham? Eu acho que essa policitemia aí chama bastante atenção mesmo para talvez ter algum evento trombótico que está fazendo uma hipertensão portal nesse paciente, mas eu acho que a gente precisa mesmo, ele tem uma alteração colestática e precisamos excluir obstrução como primeira causa, mas as outras hipóteses vão ficar sim rodando como segundas e terceiras hipóteses. Chamou bastante atenção essa alteração do hemograma dele. Uma coisa que eu até discuti com o Dr. Gama ontem, se ele tem uma hepatosplenomegalia importante, né? O paciente então, que tem essa esplenomegalia, e mesmo assim tem a plaqueta de 600 mil, é algo que chama bastante atenção. Acho que eu pediria o ultrassom para dar uma olhada na via biliar, mas já pediria esse exame com o Doppler para dar uma primeira olhada aí se tem alguma trombose que a gente consegue ver mais fácil. E já queria olhar se ele tem mutação da JAK. Tá bom. Então, Rodrigo, você pediu a palavra aí, a palavra é sua. Então, eu só queria reforçar o que vocês falaram, porque, na verdade, o que a gente vê aí no hemograma, né, é de que a gente chama de uma panmielose, né? Ele tem poliglobulia, leucocitose e plaquetose, né? Todas as séries estão bem alteradas. E aí, conforme também já comentado, mas chama atenção, né, essa panmielose num paciente com hepatosplenomegalia, né? Pensar que, ainda que ele tivesse um hiperesplenismo e está fazendo tantas células aí no periférico, tem algo que é bem discordante, né? E chama bem a atenção. E isso é bastante importante, essa panmielose. Aqui eu não vi o diferencial do leuco, né? Só tem linfócito e monócito. Também a gente precisava saber do resto. E a outra coisa ali que acho que eu não vi a referência do DHL, mas eu creio que esse DHL deve estar elevado, né? Está em 444. É bastante inespecífico, mas no contexto é importante, né? Rodrigo, e você valorizaria essa B12 alta de 1.342? A B12 elevada, ela pode estar elevada no contexto de neoplasia mieloproliferativa, outras neoplasias, né? E esse VCM aqui menor do que o habitual, de 75,6, talvez porque tem uma eritrocitose muito acelerada e precisa de muito ferro, e talvez tenha alguma deficiência aí relativa de ferro? Pode ser, sim, como uma anemia de doença crônica, né? Anemia da inflamação, porque a ferritina está boa, a transferrina, aí precisaria a gente saber a saturação, precisaria do ferro aqui para calcular a saturação da transferrina. Mas, frente a esse hemograma, assim, com essa panmielose toda... E nessa contagem diferencial que está faltando aqui, basófilos seriam mais importantes? Ou não? Tudo, né, Gama? Tudo, eu preciso ver se ele tem uma neutrofilia, se não tem, eosinofilia, basofilia, está escalonado, não está, né? Era só chamar a atenção que é um hemograma bem hemograma, assim, bem alterado. Legal. Então, elas continuam pedindo aí uma imagem, Ana Laura. Você tem agora? Tenho, doutora. Só a critério de curiosidade, a conduta que foi realizada lá no hospital, eles fizeram D7 de CEF, realizaram prazicontel por conta dessa história epidemiológica positiva e encaminharam para hepato. Bom, quando ele chegou para a gente, já estava em 2022, foi um ano depois, esse paciente chegou no final do ano, então ele segue ainda em investigação com a gente, mas na admissão ele já referia melhora da dor abdominal, só que mantinha aquela cefaleia frequente.
No exame físico, a única coisa que a gente notou de alterado foi no exame abdominal. Ele tinha um abaulamento no andar superior de abdômen, mas era um abdômen flácido, um fígado palpável a 6 centímetros do rebordo costal direito e um baço palpável a nível de cicatriz umbilical. Não tinha edemas, panturrilhas livres, não tinha linfonodomegalias palpáveis nas cadeias superficiais. A princípio, a nossa conduta no início foi realizar a AS 100 mg dia, solicitamos exames de investigação e encaminhamos para hemato por conta do comportamento do hemograma. Eu já vou passar aqui para os exames, tá? Que a gente tem. Já vai chegar o de imagem, tá? Mas esses são os exames que a gente pediu lá na casinha. Aqui tem o diferencial para o senhor, doutor, dos exames que a gente fez no nosso ambulatório. Legal. E só para critério aqui de esclarecimento, a ALT e a ST, os valores de referência eram 40 e 41, respectivamente, fosfatase 105 e gama-GT era de 70. Você quer fazer algum outro comentário agora com esse diferencial, Rodrigo? Ajuda, não ajuda? Ajuda, né, doutora Lúcia? Na verdade, aqui ele tem uma neutrofilia bem importante, né? Então é uma leucocitose às custas de neutrófilos, células maduras, não tem eosinofilia, não tem basofilia, né, Gama? Monócito ali praticamente normal. A poliglobulia se mantém, a plaqueta um pouquinho mais baixa, mas com esse bação aí ela deve estar bem alta, né? Se tirássemos o baço da frente, né? Então ele tem uma leucocitose às custas de neutrófilo, né? Maduros. Muito bom. Renata, você acha que ele tem algum sinal de hepatopatia crônica? Tem uma hepatospleno? Você acha que você fica preocupada com isso? Então, doutora, se fosse um achado só do exame físico, assim, a gente talvez ficaria mais preocupado, assim, não tinha estigmas, né? Ele tem essa hepatomegalia que não é tão comum assim numa doença hepática crônica avançada, mas pode acontecer, e teria a esplenomegalia, que seria algo que a gente pensaria na hipertensão portal. Mas com os achados laboratoriais, a gente não viu plaquetas baixas, a gente não viu um INR alargado, não lembro se tinha albumina no anterior, mas não chamou atenção para a gente pensar em doença hepática crônica avançada, não. Nesse aqui tem 5,4, né, de albumina. Então ele não... achei, eu não tinha visto a albumina. Ele não parece ter nenhuma evidência de uma hepatopatia crônica. Então, essa hepatosplenomegalia dele não está relacionada com isso. Gama, você quer fazer algum comentário nesse ponto aqui? Queria só... o Rodrigo agora, Rodrigo, se você olhasse, pegasse o que a gente tem até agora, e considerasse aquelas queixas clínicas que estavam ali pendentes, né, como uma cefaleia crônica, episódios eventuais de epistaxe, eritromelalgia, que foi descrita pela Ana Laura, o prurido associado à exposição à água, juntando tudo que a gente tem até agora com esses sintomas todos, você colocaria ele no universo da policitemia vera? Perfeito, Gama. Na verdade, eu colocaria no universo das neoplasias mieloproliferativas crônicas, né? Dentre elas, a policitemia vera, nesse quadro aí tão florido, né? Eu acho que tem que ser descartado. E só comentando um pouquinho da eritromelalgia, que vocês falaram, mas é só para... A eritromelalgia, ela se diferencia, assim, a gente consegue diferenciar um pouquinho do Renault, porque ela é precipitada pelo calor, e o Renault é pelo frio. Então, a gente pergunta para o doente, né, dói, fica branco, roxo, tal, com frio ou quando põe a mão na água quente, né? Então, pro hemato, é quando põe a mão na água quente, aí precipita o efeito de vasodilatação, enfim, vasomotor e a eritromelalgia, para a gente, às vezes, ajuda a diferenciar.
Mas é isso, Gama, entraria na mieloproliferativa. E outra coisa que acho que é importante destacar é que ter eritromelalgia não significa obrigatoriamente que você tem uma doença hematológica, né, subjacente, né, porque existem as formas primárias de eritromelalgia, né? Então, claro que quando você olha para um quadro desse, você imagina uma síndrome de hiperviscosidade, né, uma plaquetose aí justificando essa possibilidade aí de agressão ao endotélio fazendo esse quadro. Mas tem formas de eritromelalgia que são primárias, assim como o Raynaud, né? O Raynaud ele é primário ou ele é secundário, né? O Raynaud primário, que eles chamam síndrome de Raynaud, é uma doença essencialmente benigna, né? E o Raynaud secundário entra uma série de diagnósticos diferenciais, como as doenças, por exemplo, reumatológicas, mas também a gente vê fenômeno de Raynaud na policitemia vera, fenômeno de Raynaud em doenças neoplásicas outras, né? Então, a eritromelalgia poderia ser uma expressão clínica vascular de um paciente sem doença hematológica obrigatória, né? Agora, no contexto das doenças hematológicas, as síndromes mieloproliferativas são aquelas que fazem essa expressão clínica, né? Exato. E Gama, essa hepatosplenomegalia, você acha que necessariamente a gente precisa pensar em fenômenos trombóticos ou ela pode ser só acompanhando o quadro? Eu olharia pensando em que a gente está falando da possibilidade da policitemia vera, me causou estranheza um baço muito grande nesse momento, porque, o Rodrigo me corrija se eu estiver interpretando errado, a ideia do baço maior e mais expressivo na policitemia vera é de uma doença mais avançada, quando a medula já está mais fibrótica e esse paciente vai fazer hematopoese extramedular, né? Uma esplenomegalia mais avantajada seria uma doença mais crônica, né? Mais avançada, com uma medula mais fibrótica. E a outra possibilidade, que, como eu conheço o caso, né, era que esse baço talvez fosse maior por conta de uma hipertensão portal secundária ao evento trombótico da policitemia vera, né? Então, acho que essas duas possibilidades, eu pensaria, deve ter um fenômeno trombótico, sim, né? E isso justificaria a hipertensão portal e um baço maior. Mas, se não tiver, será que esse baço grande assim é só da policitemia vera de fato, né? Ou tem aí algo a ser buscado de forma subjacente? Porque na policitemia vera, um bação que cresce mais e mais, talvez essa medula já tivesse com mais fibrose, ele tivesse mais anemia, né? Porque aí seria uma eritropoese extramedular numa fase já avançada da doença. Não sei Você concorda, Rodrigo, com o nosso hepatemato? É exatamente isso mesmo, Gama. É um paciente que está muito bem, com muita hemoglobina e muita plaqueta, não tem uma reação leucoeritroblástica para pensar que essa medula está tão fibrosada assim e fazendo esse baço tão grande, né? Então, é exatamente isso. Esse baço, nesse tamanho aí, na cicatriz umbilical, está um pouquinho desproporcional só para a policitemia vera. Porque é uma doença que ela está numa fase muito florida, né? Por que esse baço foi lá para a cicatriz umbilical, né? Exato. Se fosse uma fase mais tardia, né, com fibrose medular, né? Aí sim, talvez fosse mais... Exato. E aí não pensaria de ter um HB de 19, 18, 600 mil plaquetas, já a medula está toda fibrosada, é uma fase de citopenia, né? E reação leucoeritroblástica, uma medula toda fibrosada. Eu pensaria como você, Gama, pensando numa mieloproliferativa e esse baço grandemente desproporcional, a primeira coisa é um evento vascular aí, eu imaginaria, né, que ele tivesse uma hipertensão portal associada, secundária a um evento vascular, não sei, para justificar. Muito bom. Então, Ana Laura, nós temos uma imagem
Só mais um. Eu juro que esse é o último. É só o painel viral que a gente pediu, né? E a gente ressolicitou sorologia da esquistossomose e também fizemos pesquisa da mutação da JAK2, que veio presente. Eu posso colocar a imagem ou alguém quer comentar alguma coisa antes? Não? Põe som aí, Gama. Gama, está sem som. Essa sorologia da hepatite A é o IgM que está reagente? Não, desculpa, nossa, me perdoe. Eu fui ao contrário, doutor. É IgG, né? Tá. É o contrário. Tá. E agora, né, a gente confirma a mieloproliferativa dele, né, com esse JAK2 positivo, aí a gente não tem dúvida, né? Perfeito. Mas ainda não temos a imagem. A imagem agora. A gente pediu ultrassom com Doppler para ele. Realmente tinha um baço bem aumentado, né, de superfície regular, textura homogênea, media aí 250 por 110 milímetros. A artéria esplênica estava normal, um fígado aumentado de volume com uma leve fibrose periportal difusa e um Doppler compatível com hipertensão portal. A TC de abdômen confirmou também esses achados, nos deu um índice esplênico de 4.272, e aí a gente também pediu endoscopia, né, por conta dessa hipertensão portal, mas não veio com varizes. E a gente aproveitou também e fez um fibroscan nesse paciente que veio com uma mediana de 19,2. Então, vamos comentar isso aqui. Nós não encontramos, então, uma trombose. Nós só encontramos esplenomegalia, sinais de hipertensão portal, né? Mas não encontramos nenhum ponto aqui de trombose. Edu, você acha que isso pode ser só hiperfluxo? Ou você acha que não foi vista uma trombose que realmente deveria ter? Ou isso é em microcirculação? Que raio é isso que explica essa... Não, é engraçado esse laudo. E, Ana Laura, o sinal de hipertensão portal pelo Doppler foi qual? Já que a gente não tem, pelo menos no hilo esplênico colaterais, você não falou do calibre da porta. Doutor, não tinha. O laudo é exatamente assim. Ele escreveu exatamente assim: Doppler fluxometria compatível com hipertensão portal, só. Apenas. Esse diagnóstico de hiperafluxo, a gente chegou a ver pacientes do Xingu, né, que tinham os baços grandes, e a gente, eu lembro de ter biopsiado um deles, e o fígado era normal, né, não tinha sinal nenhum de fibrose. Então, eu não sei se a gente poderia fazer esse diagnóstico, mas é uma boa hipótese. Agora, ele não fez nenhuma variz, não fez... E ele tem um fígado relativamente duro, né, pelo fibroscan, afastando a hipótese da microcirculação que o Gama gosta, o fibroscan dele, que o professor do Rio fala que tem que menor ser... que 10. Menor que 10, para pensar em hipertensão portal não cirrótica. Então, eu fico achando... Doutor Edu, essa fibrose periportal difusa, ó. Então, mas daí a gente ia voltar lá para a estossomose, eu não sei. Agora, não parece ser uma transformação cavernomatosa que pudesse ter tido. Eu não sei, realmente eu não sei interpretar esse exame aqui. Porque se a gente imagina... Não, fale. Não, é que ele não tem sinais importantes assim de hipertensão portal, né? A gente não viu degeneração cavernomatosa, não vimos varizes, não fala aqui dos diâmetros dos vasos portais, então a gente está meio escuro, sem saber se ele tem veia porta alargada, veia esplênica alargada, não vimos obstrução, então não sei, às vezes dá a impressão que é só
a característica de hiperfluxo e de alguém que tinha um baço grande pela própria doença de base, né? Também estou achando difícil interpretar esses exames aqui. O que você pensou, Gama? Eu estava pensando assim, essa acentuada esplenomegalia de característica congestiva, essa fibrose periportal difusa, e que ele tivesse duas doenças aí para justificar esse baço grandão. Um componente que seria da doença hematológica, né, e um paciente com esquistossomose, visto que ele é de zona endêmica, etc, etc. Né, e como explicar essa fibrose periportal difusa aqui, né, talvez a forma mais simples seja ligá-lo a esse quadro, essa história epidemiológica, não é, de ser natural lá do Piauí, né? E aí talvez as duas coisas juntas, né, pudessem dizer por que esse baço está lá na cicatriz umbilical. Né? Pensei nisso. Não sei. Mas eu acho que vale a pena a gente repetir o ultrassom, quer dizer, repetir o ultrassom com Doppler para medir calibre de veia porta, veia esplênica, velocidade de fluxo portal, né, solicitar para uma descrição melhor desse ultrassom. Na hora que você falou que estava palpável ali na região do epigástrio, seria o lado esquerdo? Você falou no exame físico que tinha alguma coisa... O fígado estava a 6 centímetros do rebordo costal direito e o baço estava palpável a nível de cicatriz umbilical. Mas tinha um abaulamento que você descreveu. Sim, é que eu não vi o paciente, eu não sei, mas no exame físico todos estão descritos assim, até no ambulatório da hemato, que ele tem um abaulamento no andar superior do abdômen. Não sei se é todo o andar superior, assim, eu não sei, porque eu nunca vi. Será que esse abaulamento não é do baço grandão que vai lá na cicatriz umbilical? Eu imagino isso. Talvez seja isso, Imaginei e aí isso. fica ali aquela bordona ali aparecendo, né? Aqui a parte interna. Eu acredito que seja, porque todos os exames físicos dele estão com essa descrição. Quem tinha examinado ele é a Carol, ela não está aí não, né? Não sei. Carolzinha? Carolzinha. Acho que ela está. Ela entrou, mas acho que ela saiu agora há pouco. Tá. E, assim, esse é o ultrassom que a gente tem com mais descrição, assim, os outros eram externos também, só falava esplenomegalia, estava bem pontual, assim, hepatosplenomegalia, e apenas isso, por isso que eu nem coloquei. Esse era o mais completinho. Você vai mostrar alguma evolução ou posso perguntar para o Rodrigo o que a gente faz com isso? Eu acho que vai para o último slide já, doutora, que é o segmento e o que a gente pensou no final das contas, com tudo isso, juntando hemato e hepato. Eu não sei se fica a critério da senhora. Então deixa eu perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, a gente lá no ambulatório, então pega um paciente assim, faz essa suspeita de policitemia vera, pede o DRAC2, dá positivo, e aí o que a gente faz? A gente manda para você, a gente pode fazer alguma coisa nós mesmos? Como é que a gente conduz um caso desse? O que você gostaria que a gente fizesse frente a um caso desse? Esse é um caso bem difícil, né? Porque, na verdade, quando a gente pega os pacientes aí com policitemia, com a suspeita de policitemia, ele tem um JAK2 positivo, né? Com esse hemograma que tem uma baita de uma poliglobulia e com leucocitose e plaquetose. Então, é muito, muito, muito sugestivo, realmente, de uma policitemia vera. Apesar de a gente sempre bater na tecla da policitemia vera, que é a hemoglobina que eleva, sim, a hemoglobina ela está sempre elevada, porque isso é sine qua non. Mas a leucocitose e a plaquetose é muito, quando junto da poliglobulia, é muito característico de policitemia vera. Então, me parece sim um quadro de policitemia, do diagnóstico de uma policitemia vera, né? É difícil assim, porque a gente imaginaria que que fosse uma policitemia vera, e ele tivesse algum evento vascular, aí, alguma trombose para justificar essa esplenomegalia de grande monta, que a gente não tem. Isso seria importante, por quê? Para eu poder classificar esse doente, né? Policitemia vera de alto risco,
Primeiro que acho que está faltando, assim, desculpa, me confundi. Primeiro a gente precisaria fazer uma biópsia de medula nesse doente, até para ver se tem fibrose, não tem fibrose na medula, que acho que ajudaria a gente entender melhor a esplenomegalia, apesar de clínico e laboratorialmente não parecer que ele tenha muita fibrose, porque é aquilo que o Gama comentou, né? Mas eu precisaria de uma biópsia de medula para ver o grau de fibrose nessa medula. Alguns pacientes se acompanham, tem fibrose na medula, geralmente tem que ser uma fibrose grau 2 ou menor do que grau 2, porque senão aí já é outra doença, seria mielofibrose, ou até mesmo mais do que uma mielofibrose pós-policitêmica, né? Seria aí da sequência da evolução da policitemia vera, essa medula fibrosada. Então, afastar a trombose abdominal é fundamental, porque isso vai me definir tratamento, né? Os critérios de policitemia de alto risco é uma idade acima de 60, alguns locais 65 anos, e ter tido um evento trombótico, né? E aí, para isso, eu faço sangria, eu inicio antiagregante plaquetário e também conduzo com mielossupressão, basicamente aqui no Brasil, hidroxiureia, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Acho que a gente precisaria aí da biópsia de medula, dosando uma eritropoetina sérica também, essa eritropoetina vindo abaixo geralmente na policitemia, a eritropoetina ela vem abaixo do limite inferior da normalidade, e aí o critério está fechado, o diagnóstico de policitemia vera. Mas a biópsia de medula óssea, nesse caso, seria fundamental para a gente poder entender melhor esse baço e ver se tem ou não fibrose na medula. Não sei se era isso, doutora Luciana. Não, exatamente isso. E, Rodrigo, se não tiver essas características, então o paciente tiver menos de 60 anos e não tem evidência de nenhum fenômeno trombótico, aí você só acompanha, só faz antiagregante? Nesse caso, então, aí a gente vai entrar numa outra seara. Nesse caso, eu não só acompanharia, não, né? Ele tem a eritromelalgia, ele tem o prurido depois do banho, né, da água, o prurido aquagênico, ele deve ter, essa cefaleia deve ser por hiperviscosidade, então eu não deixaria esse paciente só em acompanhamento, não, eu faria sangria, certamente, para esse doente. E, Rodrigo, e essa relação do risco trombótico com o avançar do hematócrito, né? Quanto maior o hematócrito, maior o risco trombótico desse paciente. Ele tem 60%, se eu não me engano, de hematócrito. De hematócrito. Né? 60%. Esse hematócrito de 60% já colocaria ele em um alto risco para trombosar ou não? Não. E você faria antiagregante plaquetário para ele? A gente não tem definido o risco de trombose no primeiro evento, entendeu? Alguns estudos mostram leucocitose como risco de trombose, outros estudos tentam relacionar a carga alélica do JAK2 ao risco de trombose, mas o que é pacífico, ponto pacífico, é ter tido um evento trombótico, entendeu? Ou ter acima de 60 anos. Isso é concordante em todos os estudos e não se tem dúvida. Perfeito. Agora, quais são os fatores de risco para desenvolver um primeiro evento trombótico, não se tem muito claro. Sim. Eu fui ler um pouquinho, né, assim, e aí eles botam várias variáveis, né? Inclusive, uma coisa que eu achei interessante é a relação com a proteína C reativa, né? Altamente sensível. E aí ele faz uma correlação com uma outra proteína do grupo da proteína C, né? Praxetina 3, aí ele coloca as relações, e aí ele junta isso com a faixa etária, ele junta com o valor do hematócrito e com algo que ele chama de micropartículas que eles pesquisam, né? Mas, enfim, para avaliar o risco do primeiro evento trombótico nesses pacientes com policitemia vera, né? Mas a minha pergunta era assim, você deixaria, a gente prescreveu para ele
aspirina como antiagregante plaquetário, por conta do fato dele ter eritromelalgia, a gente ficou preocupado de talvez 60% de hematócrito pudesse ser um fator de risco maior, e a gente deixou ele com 100 miligramazinhos de antiagregante plaquetário. Você manteria? Sim, tá. Manteria. E faria sangria. Sim, sim, sim. E a biópsia de medula, não sei o que, medula, que é hemato. Não sei qual que foi a conduta da hemato. Ela já passou na hemato, né, Ana? Já, doutor. Eu tenho aqui no próximo slide. Eles fizeram a biópsia, tá? A princípio, a hipótese da hemato é uma polissemia a esclarecer, talvez uma polissemia vera de baixo risco, né? Principalmente devido à presença da mutação. Da nossa parte, a gente ficou com essa, talvez, hipertensão portal não cirrótica secundária esquistossomose. Ele está fazendo sangrias semanais, com uma meta de hematócrito menor do que 45%, e está aguardando o resultado da biópsia de medula, com a pesquisa de BCR e ABL qualitativo P210 para descartar a LMC. E também tem uma dosagem de eritropoetina pendente, porque, pelo que eu vi nas evoluções, tem um erro laboratorial, e aí eles ressolicitaram tudo de novo. E a gente também ressolicitou os exames de imagem. Seria muito azar ele ter uma LMC também, né? Mas a gente precisa descartar sempre, né? Mas até se provar o contrário, realmente é uma polissemia vera. Eu vi um relato de um caso de polissemia vera com hemoglobinúria paroxística noturna, que parece ser mais improvável, né? E aí, mas esse paciente com polissemia vera, ele poderia surpreender com uma leucemia mieloide aguda, não? A história natural das mieloproliferativas crônicas principalmente a polissemia vera, virar uma leucemia aguda, né? Aguda, né? Tá. Leucemia aguda, fibrosada. Na verdade, os três BOs da polissemia vera, né? Primeiro é trombose, depois é a fibrose, e por terceiro, leucemizar, né? É a história natural da doença. A que menos faz isso é a trombostemia essencial, é a mais benigna, digamos assim. E nesse paciente aqui, por exemplo, esse bação que chega na fossa ilíaca, na cicatriz umbilical, que poderia ser uma expressão de uma doença sobreposta à polissemia vera. Suponhamos que isso pudesse corresponder a uma LMA. No hemograma, obrigatoriamente teria alteração? Não, né? Não, LMA não é, né? Não, né? Não, ele tem 18 gramas de hemoglobina, tem plaqueta alta, tem neutrofilia, plaqueta cair. Isso, aí a gente veria alterações, né? Eu acho que tem alguma coisa além que talvez seja da esquistossomose, vera, né? Talvez seja aqui a esquistossomose, quem sabe. Para justificar esse bastão enorme aí, né? Maria Lúcia. Duas perguntas clínicas aqui para você. Ele tem uma colestase crônica, ele tem um prurido que talvez esteja associado a essa colestase, ele tem esse diagnóstico meio esquisito aí de uma esquistossomose que não me convenceu muito. Primeiro, você faria uma biópsia hepática. Segundo, você faria por SACOL. E a segunda pergunta clínica, essa diarreia tem a ver com esse quadro todo? Aí eu vou me deixar para lá e esquece esse assunto. Eu acho que é assim. Foi para mim, doutora Lúcia? Foi. Eu acho que assim, a história dele começa errada, né? Porque ele vem com dor abdominal, diarreia de 10 evacuações, essa icterícia, com padrão colestático, e o raciocínio da Renata estava perfeito, né? Lá no início, né? De imaginar que isso pudesse ser uma CEP no homem jovem, com uma diarreia de 10 evacuações ao dia, que pudesse ser uma doença intestinal inflamatória. E aí, a parte que cabe, eu acho que é a doença hematológica, já desde o início, é aquela cefaleia crônica, o prurido acogênico, né? Provavelmente pós-exposição à água quente, né? Porque existe uma fisiopatologia que eles descrevem, que parece que o banho quente desgranula mastócitos, né? E isso acarreta o quadro de prurido no paciente com polissemia vera.
tem aí uma ação também de citocinas pró-inflamatórias que parecem ser contribuidoras para esse quadro, e a eritromelalgia. Então, assim, se não tivesse esse quadro inicial, né, a gente teria visto o paciente inicialmente como um doente essencialmente da hepatologia. E aí, na hora do hemograma, é que veio a surpresa, né? Tem eritrocitose, leucocitose, trombocitose, aí a coisa se desvirtua e a gente começa a olhar para o lado da hematologia. Então, acho que ainda está, por ser diagnosticado, por que ele está fazendo essa colestase. Aí a biópsia hepática eu acho que ajudaria sim, ou seria o final dessa investigação. E eu faria, né, de acordo com os ensinamentos do Dr. Eduardo, eu faria ácido úrico desoxicólico, você entendeu? Faria uma opção pelo SACOL para ver o que resposta a gente teria a essa bioquímica, mas faria a biópsia hepática. Acho que a colangio-ressonância cabe aqui? A colangio-ressonância cabe aqui antes dessa biópsia, né? Porque, como a gente vê, imagina se a gente se surpreende num paciente com uma doença hematológica, que é clonal, que não tem nada a ver com autoimunidade, mas esse quadro, né, hepático, colestático no homem jovem, seja uma CEP, por exemplo, né? Essas associações são meio esdrúxulas, às vezes. Então, a gente estaria buscando aí possibilidades de doenças raras se sobrepondo, e uma não tem nada a ver com a outra, porque até agora a gente não consegue explicar essa colestase, né? Pensar que ele esteja fazendo fenômenos trombóticos na microcirculação, enfim, né? e sofrendo aí processos isquêmicos, eu acho que é imaginar muita coisa. Eu faria a colangio-ressonância, faria a biópsia hepática e entraria com o SACOL para ele, sim. Renata, quer falar? A minha dúvida, meio que o Dr. Gama já respondeu, assim, se antes dessa biópsia hepática a gente poderia fazer essa colangio-ressonância, e se, ainda sendo um diagnóstico que ficou meio não convencendo muito, se essa colestase poderia ser, talvez, por uma biliopatia portal da esquistossomose. Biliopatia portal, ele não tem imagem ali, não é? Eu acho que talvez fez ultrassons, fez tomografia, não tem ali, não é? Evidência de... Não tem cavernoma, não tem circulação ali perilar. Eu acho que biliopatia portal é pouco provável. Também acho. Agora, joia, obrigada. Oi, desculpa, Renata. Não, só falei obrigada. A Priscila está perguntando, Gama, se isso não podia ser uma doença vascular forte sinusoidal, porque as doenças hematológicas elas podem estar na base desse achado. E aí fazer uma hipertensão portal não cirrótica, embora a gente tenha uma evidência aqui que não está muito clara dessa hipertensão portal, né? Exatamente. Parece que tem. Você acha que podemos classificar, eventualmente, nesse guarda-chuva aí da doença vascular forte sinusoidal associada? Eu acho que a gente deixaria ali um espaçozinho para tentar encaixar mais um diagnóstico, mas aí, voltando ao que o doutor Eduardo falou, do colega lá do Rio de Janeiro, / elastografia, a elastografia da hipertensão portal por doença vascular porto-sinusoidal, invariavelmente é abaixo de 10, né? Ele tem ali uma elastografia de 19, né? Então, não sei se esse marcador ali já é um fator contraditório. Mas, como ele tem muita fibrose ali no ultrassom, aquela fibrose hepatoportal, se isso não for da esquistossomose, eu acho que a gente pode sim pensar, né? Porque quando a gente vai olhar os fatores etiológicos da doença vascular porto-sinusoidal, as doenças trombofílicas, né, sejam aquelas que sejam herdadas, quanto aquelas que estão no grupo das doenças hematológicas, entram no diagnóstico diferencial de possíveis etiologias. Então, eu acho que ainda tem aí muito caminho para a gente concluir todos os diagnósticos desse paciente, né? Mas acho que primeiro a gente precisa ter um ultrassom com Doppler, com detalhes, né? Fazer a colangio-ressonância, ter a biópsia hepática em mãos, né? Para a gente poder, então, ter um raciocínio mais claro. Então, esse caso vai ter que voltar, né, Ana Laura? Bota aí no seu
no seu caderninho. Sim, senhora. Para você acompanhar e a gente ver Da notícia, né? o que a Hemato vai programar para ele, né? Então, o Rodrigo está colocando para a gente que faria sangria, faria antiagregante, olharia de resultado definitivo aí dessa biópsia de medula óssea, e nós, da nossa parte, colangio, biópsia e o velho sacol. Detalhado com saída de vaso e tudo mais. Esse E o sacol já entra agora. Mas assim, o sacol poderia depender da biópsia. Exatamente. Agora, a Renata fez uma pergunta, que eu acho que o Gama entendeu como uma transformação cavernomatosa, mas existe a colestase da esquamose hepatosplênica, né? Inclusive, a Jana, ela juntou 6 casos lá com o doutor Durval, no ambulatório da esquamose, e eles trataram com o sacol, e todos normalizaram as enzimas. O significado disso... Não era biliopatia. Não é uma biliopatia, é uma... Talvez pela presença do ovo que estimulasse alguma resposta imunológica. Eu lembro que uma vez o Dr. Zilton estava explicando isso num congresso, faz bastante tempo, para explicar por que a colestase por si só poderia ser secundária à esquamose. Perfeito. Mas eu acho que esse fibroscan atrapalhou um pouquinho, porque a morfologia hepática também é bem normal, né? Bordo fino, homogêneo, não tem um alargamento de fissura, só tem essa coisa que a tomografia não fala, né? Essa fibrose periportal, né? Então, não sei. Talvez essa hipótese de ser uma síndrome vascular sinusoidal aí, associada a uma doença mieloproliferativa, seja uma boa hipótese mesmo. Bem acho. Gente, mais alguma pergunta? Vamos explorar aqui Rodrigo e Gama. O Rodrigo, considerando que é um paciente com polissemia vera, que é o diagnóstico mais claro que a gente tem aqui, não é comum essa faixa etária, não é? Geralmente é paciente mais velho, né? Sim. Não é, um jovem não é tão comum não, mas aí, não tem dúvida, com o JAK2 a gente não tem dúvida, entendeu? Está positivo e virtualmente 100% dos casos de polissemia vera vão ser JAK2 positivo, seja o V617 ou seja a mutação do exon 12. Então, assim, quanto a isso a gente não tem dúvida não. Eu interrompi a Cibela, ela ia falar alguma coisa aquela hora? Estava falando só do sacol mesmo, aquela hora de entrar com o sacol, né? Em que momento a gente entraria com o sacol antes da biópsia, antes da colangio, se já entraria ou espera, né? Acho que depois da biópsia. Acho que faz a biópsia primeiro, depois para esse caminho, faz a biópsia colangio para depois avaliar a entrada do sacol, né? Acho que sim, né? Concordo. Mudar e a gente fica com mais respaldo, né? Se ele estiver realmente... Rodrigo, só para perguntar para o Rodrigo, aspirina a gente para quantos dias antes para fazer um procedimento tipo uma biópsia hepática? Que eu vejo cada vez... Outro dia me falaram que nem precisa, né? Eu não... É risco-benefício, né? Para ele eu pararia uns 7 dias antes, ele não tem nenhum evento trombótico prévio, não é um paciente coronariopata, arteriopata, enfim. Eu acho que para dar bastante segurança, 7 dias antes tá mais do que bom. Perfeito. E outra coisa, Rodrigo, os critérios para diagnóstico de eritrocitose, né? Mudaram os critérios, assim, o nível de hemoglobina, de hematócrito? Agora baixou um pouquinho, homem é 16,5 e mulher 17,5 com JAK2 positivo. Tá. Antes era 18,5 e 18 homem, né? E 17,5 para mulher, se eu não me engano. Tá.
Aí baixou um pouquinho. Então, a gente, acima de 16,5 de hemoglobina no homem, a gente já não pode considerar normal. Exato, tem que dar uma... buscar uma causa. Né? E a outra coisa no passado também... era 18,5, acima de 18,5, né? Então, E a outra coisa que a gente às vezes não presta atenção, mas também é critério, é a elevação da hemoglobina, né? Às vezes o paciente tem o seu basal, isso é óbvio, né? Que é difícil tabelar, né? Mas eu tenho uma hemoglobina de 16, daqui 2, 3 anos tô com sei lá, hemoglobina de 14, daqui 2, 3 anos tô com 16. Pelo critério não entraria, mas tem um delta que levou, então isso daí, se eu tiver um JAK2, vai ser que ela é um critério de doença, sim. Sempre a primeira coisa, você viu já a hemoglobina alta, o hematócrito, até às vezes a contagem de glóbulo vermelho alta, a primeira coisa é fazer mutação JAK2. Na verdade, entender também a doença, porque, de novo, né, na policitemia vera, é bem clássico esse hemograma da panmielose, né? Às vezes é um paciente que ronca só, e tem hematócrito de super elevado, é um pneumopata, né? Exatamente, é um pneumopata, né? Isso não... Aí não é a hemoglobina que vai diferenciar, né? E tem pacientes aí que com sarros e tal, e se tiver uma plaqueta alta junto, daí você tem e aí já, exatamente. É esse que é o pulo do gato, né? Ter uma leucocitose, uma plaquetose associada. Mesmo que seja a plaqueta não muito alta. Estando alta, é alta, né? Aí você vendo todo o hemograma, né? Todas as séries. Esse acho que é o principal pulo do gato, né? E se estiver atendendo um paciente que é morador lá do Chile e vem passar no Brasil aqui, passear e passou mal e faz o hemograma, tá com ali, né? Então aí já danou-se. Aquilo ali é do... Se o avião tem que, para pousar, ele tem que subir, né? No altiplano, aí não vai. E aí, lógico, assim, comentando das poliglobulias, é isso, né? Descartar as causas secundárias, né? Desidratação, seja porque não toma água, seja porque toma remédio. Isso também está bem na moda, né? Eu pego, não vários, mas alguns pacientes em uso de hormônio, né? Testosterona. Isso é até uma discussão também de pacientes trans, né? Que usam hormônios. E aí tem um monte de... E aí pode desenvolver aí uma poliglobulia, mas aí é secundário. Exato. Tumores, né? CHC então, também faz, né? Tumor hepático, adrenal. Por isso que a eritropoetina entra aí no corte, né? Se você tem uma eritropoetina abaixo do normal, com uma hemoglobina aí um pouquinho mais alta, 18,5, com JAK positivo, é critério, você não precisa nem ter as características de panmielose na biópsia de medula também. Perfeito. E lembrar do ronco. O ronco, né? O ronco. Vou fazer minha hemoglobina amanhã. Distúrbios do sono, a gente às vezes esquece, né? A gente esquece de perguntar, enfim. Explica de novo esse negócio do ronco, Rodrigo. Isso oxigena, doutora Lúcia. Faz hipóxia, né? Ronco, apneia de sono, hipóxia crônica, o mesmo mecanismo. Do tabagismo, né? Do tabagismo, isso. A Lúcia ficou preocupada agora. Muito legal. Muito bom, caso bonito. Bonito, né? Então nós vamos preencher as arestas que estão aí em aberto e depois a gente vai dar notícia, né? Muito bom. E aí, Rodrigo, eu estava falando para a doutora Lúcia que a gente agora tem uma facilidade de fazer JAK2, né? Hein, Rodrigo? Vocês estão ricos? Não, encaminhar lá para onde o paciente fez. Ele fez aonde? Lá onde você recomendou. Não sei. Eu recomendei? Você recomendou. Pelo jeito, não é tão fácil assim, a gente continua.
Não, mas na Hemato está fazendo. Às vezes eu soube que conversei agora com os residentes, parece que está fazendo. São momentos, né? Surgem acho que abre a licitação, tal, enfim, entra. Está entrando agora. Esse paciente fez lá, eu passei o zap para você, você deu o contato, a gente caminhou ele fez e saiu em pouco tempo o resultado. Depois eu vou pegar esse contato de novo. Eu vou mandar, está no zap aqui. Legal, obrigado. Então, muito obrigada, Rodrigo, mais uma vez. Você obrigado, Rodrigo. Essa interação aí, hepato, hemato, muito boa. Todo dia, muito boa, e a gente aprende muito. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, eu que aprendo, para mim é um privilégio. Obrigado. E Ana Laura, parabéns. Gama. Obrigada. Muito bom. Vamos ver o que vai acontecer com ele, né? Sim. Vamos trazer depois. Com certeza. E Rodrigo, manda um beijo para a Crisinha, né? Um abraço para a Cris. Mandarei. Estamos com saudades. Até mais. Obrigado, mandarei. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, boa semana.